você ainda não estudou, pacientemente, o problema alusivo aos lugares de cura. Diz-nos o dicionário que o hospital é um estabelecimento de cuidado aos enfermos. Entretanto, existem centros dessa natureza que são favoráveis e desfavoráveis. Desdobra-se-lhe a contribuição numa casa de amor evangélico, ideada no plano superior e vagarosamente materializada na terra. Trabalhadores encarnados e orientadores desencarnados nela encontram, por isto, ampla esfera de vibrações adequadas, com base segura na simpatia e na confiança. Pessoalmente, porém, estive, nos últimos tempos, em vários hospitais desfavoráveis. Refiro-me a alguns campos de concentração da guerra europeia. Essas instituições agrupavam enfermos de todos os matizes. Milhares de vítimas, flageladas e atormentadas, e centenas de carrascos, de mistura com incalculável número de espíritos desligados do envoltório terreno, em doloroso desequilíbrio. Creia que a nossa colaboração mental, e aqui me reporto a companheiros infinitamente superiores ao modesto servidor que lhe escreve estas linhas, era reduzidíssima, em relação às emanações do ódio que ali imperava monstruosamente. O campo estava repleto de obsidiados, mas a zona era desfavorável. Naturalmente, você interrogará: por quê? Por que motivo não se impõe o superior sobre o inferior? Respondendo, apenas direi que passou pelo mundo alguém, cuja força mental, renovadora e divina, levantava paralíticos e restituía a visão aos cegos. Impunha respeito aos seres das trevas com a sua simples presença e chegou a devolver o tônus vital a corpos cadaverizados. Trouxe à terra a maior mensagem do céu e, um dia, em se vendo cercado pelos semelhantes, obcecados de inveja e ciúme, incompreensão e egoísmo, orgulho e ódio, ingratidão e indisciplina, injustiça e maldade, recolheu as energias sublimes e infinitas para dentro de si próprio, e entregou-se à cruz do sacrifício sem defender-se. Se você me perguntar o motivo, francamente, não saberia responder. Admito que o embaixador Celso, assim procedendo, fixou a lição da necessidade do reino de Deus no coração humano. Cada homem, filho ao Criador e herdeiro da eternidade, há de crescer por aí, aprimorando-se e elevando-se, usando a vontade e a inteligência. Cada criatura deverá si própria o céu ou o inferno em que se encontra. Recordo-me que o divino crucificado ensinou, certa feita, o reino celeste está dentro de vós. Quem não desejar descobri-lo em si mesmo, alcançará a posição do enfermo que se nega a todos os processos de cura. Para um doente dessa espécie, médicos e remédios não têm razão de ser. Quanto ao nosso material socorrista e as nossas milícias, as nossas turmas de vigilância e organizações que honram a hierarquia e a ordem, o trabalho e a evolução, nos quadros do mérito e da justiça, tudo isso é do nosso regimento doméstico. Até que vocês se reúnam a nós, pelo golpe inevitável da morte, acreditarão em nossos informes se quiserem, mesmo porque, de acordo com a velha filosofia popular, quem dá o que pode, a mais não é obrigado. 22. Alegação justa. O grande orientador espiritual, de palestra com alguns amigos, enunciava expressivas considerações. Como vocês todos sabem, alegou, justiceiro traço, os companheiros encarnados, desde tempos imemoriais, vêm à nossa esfera, à procura de modelos para as atividades na crosta do mundo. A massa preguiçosa, exclusivamente interessada no câmbio das emoções físicas, jamais se moveu nesse sentido, porque recebe sem discutir as medidas que lhes são impostas. Todavia, os homens ativos inteligentes, sempre que podem, largam envoltórios pesados e reclamam-nos a colaboração. Estudam-nos os serviços, quanto lhes é possível, e examinam-nos os institutos evolutivos. Aliás, possuímos instruções especiais para facilitar-lhes semelhante acesso, tanto quanto somos autorizados a subir, mais além, buscando a inspiração de nossos maiores. Revelando infinita benevolência no olhar, fez longa pausa e prosseguiu. Ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas, condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, sequiosos de renovação em benefício dos contemporâneos, toda vez que se mostram à altura dos títulos de que são detentores, apressam-se em granjear-nos o concurso espiritual. Nem sempre sabem o que desejam e somos compelidos a agir com eles à moda dos professores de primeiras letras nos jardins da infância. Suportamos-lhes os impulsos intempestivos, sem dar-lhes tabefes, e determinamos horas adequadas para as lições. Logo que se afastam do corpo, em desligamento provisório pela influência do sono,
congregamos os mais aptos ao progresso intelectual, no serviço de preparação desejável. Usualmente descobrem inúmeras dificuldades para compreender-nos, apontando contínuos obstáculos a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Muitos recebem colaboração nossa durante 20, 30, 50 anos, e acabam surpreendidos pela morte, sem cumprirem um só item das cumpridas promessas que nos hipotecam. Alguns, contudo, bem-intencionados e persistentes, atravessam óbices, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e nos fixam os ensinamentos, convertendo-se em vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis na crosta planetária. Tornam-se, via de regra, combatidos pelos irmãos ociosos, porque os indolentes hostilizam os servidores leais, em todas as épocas. Muitos desses amigos perseverantes acabam martirizados, conforme aconteceu ao próprio Cristo, nosso Senhor. Todavia, chega a ocasião em que as ideias deles se fazem louvadas e aproveitadas. Para companheiros dessa qualidade, nossas portas vivem abertas. Estudam conosco, desde o problema do alimento ao da mais alta distribuição de justiça. Carregam daqui para a terra todas as migalhas de luz que podem arquivar no campo mental, medianamente evolvido, como ocorre às abelhas operosas que transportam para a colmeia a quantidade de essências, segundo a capacidade que lhes é própria. É assim que, observando-nos os códigos de direito, por lá fizeram leis de acordo com as suas inclinações pessoais, instituições casas que vão progredindo gradativamente na direção da justiça universal. Esses bandeirantes do idealismo superior, em moldes idênticos, ergueram os templos religiosos, aprimoraram a ciência, iluminaram a filosofia, instalaram a indústria e aperfeiçoaram o comércio. De quando em quando, as massas recordam a animalidade primitiva, regridem nos impulsos, abrem seus gênios satânicos da destruição e atiram-se umas contra as outras, através de embates sanguinolentos, mas, dominadas pelos homens superiores que nos visitam, acabam sempre por ensarilhar as armas, reconstruindo as cidades, recompondo a economia e reajustando raciocínios, atraídas novamente para os nossos círculos de ação. Entre mentes, os vanguardeiros do progresso se reúnem por intermédio de acordos e conferências, para novos juramentos a Deus, exaltando os mais elevados símbolos da dignidade humana e buscando-nos, incessantemente, os serviços. Raros perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição e a maioria costuma classificar de fantasia nossa colaboração. O elucidador fixou significativa expressão fisionômica e aduziu. Colocavam-nos, antigamente, na galeria dos deuses, e éramos conhecidos por musas. A verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Admiram-nos as torres luminosas e constroem edifícios escuros a que chamam arranha-céus. Observam-nos os caminhos floridos e brilhantes e traçam duro leito de pedras no chão, a fim de cuidarem da fraternidade. Contemplam-nos as utilidades graciosas e leves, improvisam máquinas pesadas, a exsudarem combustível mal cheiroso e a lhes ameaçarem a vida corporal a cada momento. Semelhante situação, porém, é justificável. O escultor poderá guardar maravilhosa ideação, mas, para exteriorizá-la, dependerá do material acessível às suas mãos e convenhamos que a condensação de fluidos na crosta da Terra se caracteriza por aflitiva dureza. O orientador parou, movimentou a cabeça expressivamente e concluiu. Até aqui, tudo lógico, tudo razoável. Acontece, porém, que nos últimos tempos alguns de nossos companheiros deram notícias de nossas organizações aos homens encarnados. E sabem o que se verificou? Há grande barulho, em torno de nossos correios. Os próprios copistas de nosso esforço respiram imensa revolta. Dizem que não temos personalidade, que os mortos são plagiadores dos vivos, que nossas cidades, leis, instituições e equipamentos, que toda a nossa multimilenária estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Se pudessem, moveriam ação judicial contra nós, junto aos gabinetes de engenharia divina. Não julgam tudo isso espantoso e incompreensível? Ninguém respondeu, mas, porque o nobre instrutor sorrisse francamente, a nossa gargalhada geral se espalhou, envolvente e cristalina. 23. Carta despretensiosa. Meu caro. Recebi seus apontamentos. Sei que me não aceitará a resposta com o desejável entendimento. Se ainda me guarda na lembrança, não me tolera a sobrevivência. Ler-me as palavras,
longe daquele acolhimento afetivo da época em que me afundava num escafandro igual ao seu, sob o denso mar do oxigênio terrestre. Receber-me-á o esforço de agora com extremo espírito crítico. Buscará saber, antes de mais nada, se empreguei os verbos acertadamente e se pontuei a missiva com elegância necessária. Provavelmente dirá que meus recursos empobreceram, que minha argumentação não convence. Vamos, contudo, às suas ponderações. Afirma você que os espíritas desencarnados, pelo noticiário que fornecem ao mundo, se movimentam num plano absolutamente irreal. A seu ver, moramos em casas ilusórias, cuidamos de instituições que não existem, colhemos flores e frutos de mentira e pairamos, como sombras, num campo de fantasia. E acrescenta que, para juizar de nossa situação, toma por base o mundo em que pisa. Não apreciarão que lhe orienta os conceitos, a esfera em que você ainda respira é a mais sólida de toda a estruturação universal. Coisa alguma sofre modificação ao redor de seus passos, segundo a posição especialíssima em que se coloca. Se me demorasse por aí, talvez experimentasse amnésia idêntica. Basta dizer-lhe que enquanto carreguei o fardo benéfico da carne era eu perfeito desmemoriado em relação aos meus próprios defeitos. E, quanto às minhas necessidades essenciais, nunca atentei para o tempo que corria, celery, em torno de mim. Quando os amigos me atiraram terra e cal ao corpo inerme, foi que meditei na transitoriedade das situações e das coisas. Reportei-me então à infância distanciada e revi nossa aldeia do norte, perseguida pela areia invasora. Casario e arvoredo converteram-se, pouco a pouco, num montão de ruínas. Companheiros de jogas infantis desapareceram. Alguns haviam partido à procura de cidades fascinantes, outros jaziam submersos na neblina da sepultura. Reajustou-se minha memória, gradativamente, e tornei, pelos olhos da imaginação, a casa que me viu nascer. A morte brandira, ali, sua foice enorme, a torto e a direito. A doença a lavrara por lá, copiando fogo em pastagem alcantilada. Transformações não tinham conta. O padeiro falecera de uma noite para o dia, vencido por um insulto cerebral. A lavadeira que residia em frente de nós, mulher robusta e desassombrada, repentinamente passou a usar muletas, em razão da perna quebrada. Nossos vizinhos, de tempos a tempos, trajavam rigoroso luto, homenageando parentes mortos, e até o padre mais velho, que despendia semanas, transmitindo-nos o catecismo, certa manhã se deixou transportar para o cemitério, quando menos esperávamos. Tudo se modificava, de hora a hora, até que nos separamos a fim de rever-nos, mais tarde, na capital da República. Você fazia o possível por ocultar os males do estômago e eu dissimulava habilmente as perturbações do sistema endócrino. Seu rosto não era o mesmo. Rugas surpreendentes marcavam-no todo. Seus cabelos, que conhece finos, sedosos e abundantes, estavam ralos e encanecidos. Seus olhos fitavam-me com firmeza, todavia, injetados de sangue. As mãos bem cuidadas não mostravam a despreocupação do princípio, entretanto, revelavam-se pesadas e grossas, exibindo veias salientes. Certo, você notou profunda mudança em mim, mas a gentileza lhe asfixiou as observações pessimistas que procurei calar igualmente por minha vez. E as moças que cortejáramos na outra época, enlevados na paisagem do berço? Algumas delas, no rio, embalde tentavam recursos contra a jornada implacável da natureza. Eram quase irreconhecíveis. Odontólogos exímios não lhes restauravam a boca que namoramos, embevecidos, nos primeiros arroubos da juventude. Surgi-me na avenida, assim como nós ambos, procurando farmácias para o reumatismo iniciante. A morte, meu caro, teve o condão de acordar-me as reminiscências. E considerando a amizade que sempre nos ligou, no cenário humano, rememoro, saudoso, sua própria felicidade longínqua. Não ignoro que você perdeu os pais, a esposa inesquecível e o filho mais novo que lhe era particularmente querido pelas afinidades sentimentais. Em 10 anos, você mudou de residência 15 vezes, procurando alívio para o coração angustiado, irremediavelmente enfermo. Seus olhos permanecem fixos no pretérito e, identificado com a sua dor de peregrino, cheio de ouro e vazio de paz, lembro-me, saudosamente, até mesmo de seu belo papagaio que nos divertia, faz quase 30 anos, gritando os nomes de políticos influentes da hora. Desejaria confortá-lo, revivê-lo, mas você,
apesar de batida pelas desilusões e renovações incessantes, está convencido de que vive no plano mais sólido e inamovível do universo e acredita que eu seja um vagabundo invisível a contar anedotas destinadas à ingenuidade humana. Você, homem de carne e osso, declara-se imutável e assevera que não passo de sombra a voltar do país da morte. Como poderá um fantasma consolar um homem seguro de aí, a ponto de julgar-se intangível? Decididamente, você tem toda a razão. 24. Na esfera dos bichos. Dizem que os macacos contemplavam grande cidade, nela depositando sonhos para o futuro. Viviam cansados, clamavam alguns, e queriam repouso. As fêmeas da espécie declaravam-se exaustas. Desde milênios, criavam os filhinhos, amamentavam-nos, sofriam horrores, cobriam-se de humilhações e pleiteavam repouso. Quem lhes ouvisse as queixas, acompanharia o coro de lágrimas. Os símios mais velhos choravam de meter pena. Afirmavam, sem rebuços, que os conflitos na floresta eram francamente angustiosos e terríveis. Sem dúvida, a turma despreocupada dos bichos dormia quase o dia inteiro, saboreava os produtos da terra e, quando não via presa fácil, desfrutava a lavoura dos homens com toda essa cerimônia. Se o tédio ameaçava, corriam todos para o arvoredo forte e improvisavam um verdadeiro parque de diversões, na ramaria bordada de flores. Comiam o que não plantavam, valiam-se dos imensos recursos do solo, mas, assim que terminavam as brincadeiras, vinha o rosário de lamentações. Não suportamos esta vida, reclamavam os antigos. Renovemos tudo, desafiavam os novos. Acabavam as reclamações, observando detidamente a cidade enorme que lhes centralizava as esperanças. Tornando a gruta selvagem, impunham-se comentários alusivos à modificação. A transferência para a casa do bípede humano era a única medida razoável. Os seres racionais tinham a noite magnificamente iluminada por lâmpadas coloridas, trajavam roupas brilhantes. Dispunham de residências acolhedoras. Bebiam água gelada, na canícula, e chocolate reconfortante, no inverno. Possuíam palácios de governo, colégios, clubes, imprensa, parques e maquinaria. Gozavam as delícias da inteligência. Respiravam, pois, num seu legítimo. Urgia, assim, a mudança imediata. Diante da exigência geral, reuniram-se os chimpanzés mais prudentes e mandaram um macaco velho para fazer os apontamentos locais. O símio inteligente aproximou-se dos homens e deixou-se prender manhosamente num circo. Partilhou a experiência dos filhos da razão, durante 5 anos consecutivos. Devorou centenas de bananas, andou por vilas e aldeulas enfeitado de guizos, fez pilhérias notáveis e, certo dia, regressou. Grande congresso dos companheiros, a fim de ouvi-lo. As fêmeas da tribo, sustentando os filhinhos, e os monos encanecidos enfileiravam-se à frente de todos. O emissário apresentou o seu relatório em guinchos solenes. Quase impossível traduzir-lhe a exposição em linguagem humana, todavia, o mensageiro explicou-se, mais ou menos assim, depois das saudações fraternais. Vocês pensam que estou voltando de um paraíso em todas aguardam um instante de penetração no reino humano, como se fosse alcançar plena isenção de serviço e responsabilidade. No entanto, laboram em grave erro. Demorei-me 5 anos entre as criaturas do que nos são superiores na organização, na conduta e na forma. Realmente, as leis a que se submetem, no continuismo da espécie e na própria manutenção, não diferem dos princípios que somos constrangidos a obedecer. Criam os filhos com dificuldades análogas às nossas e lutam igualmente com as tempestades e doenças. Quem lhes vê, contudo, o domicílio luxuoso julga-os falsamente, supondo encontrar entre eles o repouso e a alegria sem fim. Os homens, sem dúvida, são superiores a nós e agem num plano muito mais alto. Entretanto, aí deles se pararem de trabalhar. A natureza que nos cerca lhes invadirá as cidades, destruindo-lhes o encanto e as benfeitorias. Possuem castelos e universidades, carruagens e granjas. No entanto, para alimentarem os valores educativos que os distanciam de nós, são obrigados a respeitar horríveis disciplinas. Não fazem o que desejam, qual nos ocorre na furna. São submetidos a códigos e decretos, com os quais devem consagrar os próprios brios. A guerra entre eles, a bem dizeis, é um estado natural. Os piores entregam-se a monstros perigosos, conhecidos pelos nomes de egoísmo e vaidade, ambição e discórdia, e começam a praticar violências calculadas,
para dominarem as situações. Em razão disso, os melhores são compelidos a viver armados até as unhas, de modo a se defenderem, preservando as instituições de que se ufanam. A residência deles, indiscutivelmente, é maravilhosa, mas são tantos os problemas inquietantes a torturá-los de perto que, de quando em quando, eles mesmos improvisam chuvas de bombas com que inutilizam as próprias obras, a fim de recapitularem as lições que andam aprendendo com os poderes mais altos da vida. Para manterem o brilho da esfera em que habitam, padecem aflições dia e noite. De fato, são detentores de prodigiosa inteligência e parece-me que subirão muito mais na montanha do progresso que não podemos, por enquanto, compreender. Em compensação, trabalham tanto, sofrem tão largamente e são obrigados a tamanhas disciplinas que eu, meus irmãos, voltei resignado à minha sorte. Quero a minha gruta barrenta, prefiro nossos costumes e necessidades. O céu dos homens não serve para mim. Não suporto. Sou um macaco. Os membros do conclave, porém, cobriram-no de zombaria e pedradas. Ninguém acreditou no mensageiro. Para a bicharia, a cidade dos homens era um ninho celestial, sem deveres e sem lutas, sem dificuldades e sem percalços e, por isso mesmo, a macacada continuou exigindo acesso à esfera humana, com o único objetivo de gozar e repousar. Escutei a lenda curiosa, estudando-lhe o símbolo. Não pintará esta história a mesma situação corrente entre os vivos e os mortos da atualidade? 25. Espíritos doentes. Aonde chegaremos, seu Daniel? Exclamava Porfírio, excelente companheiro de lides espirituais. Tenho visto muita teoria na doutrina, muita briga por isso e por aquilo, mas essa ideia de espíritos doentes não vai. Como engolir a novidade? Pertencem às moléstias ao corpo, articulam-se na fauna microscópica e devem acabar naturalmente com a extinção dos ossos. Espírito é espírito. Não temos aqui afirmação perfeitamente ortodoxa. Essas enfermidades são transferíveis, então. Mas, Porfírio, venha cá, acentuava o interlocutor, complacente, raciocinemos sobre o assunto. Quem nos despertou para essas realidades não nos disse que a coisa é assim, sem mais nem menos. Nem todas as doenças nos acompanharão e grande número delas, indubitavelmente, não passará do sepulcro. É inegável, porém, o desequilíbrio da mente e, em semelhante desarmonia, as enfermidades da alma se fazem claramente compreensíveis. Você não pode admitir que um homem, encarcerado na suposição de absoluto domínio, que viva de cometer violências com o próximo, provocando emissões magnéticas destrutivas ou perturbadoras, venha achar-se em rigorosa sanidade espiritual, depois da morte, só porque deliberou aceitar o poder da oração in extremis. A prece constituir-lhe-á remédio salutar, a empregar-se no início da cura. No entanto, não pode remover, de momento para outro, os espinheiros que tal homem criou para si próprio. Não acredita que o imprevidente e o perverso, desligados do corpo denso, conservarão, por muito tempo, o fruto amargoso da própria sementeira? O interpelado não se deu por vencido. Não, obtemperou, contrafeito traço, não posso concordar. Corpo e alma, a meu ver, são essencialmente distintos. A matéria pó e tudo que se relaciona com o pó se destina ao chão do planeta. É impossível crer em espíritos doentes no outro mundo. A morte é força niveladora. No túmulo, deixaremos todos os motivos de perturbações materiais. Demoramo-nos por aqui, simplesmente em provas expiatórias e a sepultura nos abrirá caminho para os mundos felizes. De outro modo. Diante das reticências significativas, o amigo renovou as considerações. Não lhe apraz, contudo, interpretar nossas lutas, na superfície da terra, como ensinamentos edificantes. Não se sente, acaso, numa escola de grandes proporções, onde o aprendiz responde por si, perante orientadores e benfeitores. Assim que a morte seja um levantar de bandeira, assim como nas corridas de cavalos, constrangendo cada espírito a buscar, apressadamente, a melhor parte. Porfírio, rebelde, acrescentou. Se você interpõe argumentação para justificar a teoria de entidades enfermas, engana-se. Espíritos não podem adoecer. Não podemos fomentar a ilusão de hospitais na outra vida. Antes que a palestra se tornasse mais acalorada, de Amélia, a esposa do teimoso doutrinador, o veio chamar para reunião no ambiente doméstico. A mesa estava posta. Médiuns e demais companheiros em meditação.
Decorridos alguns minutos, iniciaram-se os trabalhos sob a direção de Porfírio. Orações sentidas e comentários reconfortantes. O material de espiritualidade superior era ali autêntico, preciso. Tudo condimentado em cristalina sinceridade familiar. Ao término da sessão, eis que ao incorpora um espírito perturbado, sofredor. Grita, e chora. Declara-se em trevas e assevera ouvir com imensa dificuldade. Acusa dores terríveis na mão direita. Relaciona lembranças fragmentárias. Tem a memória tardia de um hemiplégico. Foi juiz em comarca remota. Confessa haver prostituído tribunal. Diz haver despertado fora do corpo físico, torturado por antigas vítimas. Está angustiado. Quer viver, entre os homens outra vez, a fim de reparar as falhas cometidas. O diretor da reunião doutrina, amoroso, mas laboriosamente. Depois de longo entendimento, em que o devotado orientador encarnado despende todos os recursos socorristas ao seu alcance, o infortunado revela melhor e abandona o recinto, prometendo aproveitar-se dos conselhos recebidos. Encerram-se os serviços da noite, entre ações de graças. O condutor da sessão enxuga a fronte suarenta. Quando a sala se esvaziou, após o adeus reconfortante dos amigos que afastaram jubilosos pelo agradável dever cumprido, Daniel se aproximou do companheiro e falou bem-humorado. Então, Porfírio, acredita que estivemos socorrendo um espírito desencarnado robusto e sádio? O infeliz acusa desequilíbrio mental evidente, revela distúrbios e dores perfeitamente localizados. Um médico hábil, entre nós, poderia lavrar completo diagnóstico. Porfírio silenciou, pensativo. Para mim, prosseguiu Daniel, o comunicante está seriamente enfermo e você funcionou na condição de clínico providencial. Imagine que ele mostrou os sintomas de um reumático, a fadiga que procede de perturbações circulatórias, a memória falha de um paralítico, as visões de um louco, sem nos reportarmos aos intrincados problemas psicológicos de que é portador, que dariam para tentar a curiosidade de muitos Freuds. Não acha que tenho razão? Foi então que Porfírio, desapontado, balanceou a cabeça e retrucou vencido. Sou doutrinador de espíritos sofredores há mais de 20 anos, mas, francamente, ainda não havia pensado nisto. 26. A proteção de Santo Antônio. Conta-nos venerando amigo que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios, procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria, encantado, relacionando-lhes as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome, a propósito de tudo. Nas enxaquecas dos donos da casa. Nos sonhos das filhas casadoras. Nos desatinos do rapaz. Nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos, na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando, mais detidamente, as notas de que dispunha, verificou, surpreso, que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara, ainda, nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse, fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu, no dia marcado, para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo, não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro de boas obras respondeu, respeitoso. Em breve, sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado entregue ao mato inútil e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoa a última refeição. Entraram. Na sala,
Em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadoras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante, assinalava-se o estribilho. Graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimentos quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torna participante de vossas bênçãos. Como? Indagou um santo, admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim, de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano. Quando passeia junto a rebanho próximo, é obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovando cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida, entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhe a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo, pensativo. Acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia-se, de momento a momento, louvado seja Santo Antônio. Viva Santo Antônio! Santo Antônio rogará por nós. De permeio, sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a, e sem que Bolinha percebesse guiou-a para alto, de onde se contemplava o enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo, muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar, no mundo dos homens encarnados, a proteção de Santo Antônio. 27. Tudo relativo. Quando o espírito comunicante, cheio de boa vontade, se referiu ao domicílio na vida extrafísica, Rafael, um irmão que se caracterizava pelos primores da inteligência, objetou: mordaz, casas no além? Que contrassenso! O mensageiro, não obstante desapontado, registrou impressões da vida social no outro mundo. Então, o mesmo cavalheiro ironizou sem pestanejar: ora esta! Sociólogos além túmulo. Era o que nos faltava. O emissário não desanimou. Aludiu aos jardins que lhe cercavam a residência. Que é isso? Indagou o investigador que apreciava o sarcasmo sem fim. Serão os jardins suspensos de Semiramis. Qual? Tudo mera ilusão. Depois de nossas roseiras espinhosas e de nossos adubos desagradáveis, não há canteiros de fluidos. A entidade perseverante reportou-se aos institutos de ensino que frequentava. No entanto, o mau obreiro deu-se preço em considerar: se os mortos estiverem sujeitos à luta estudantil, estamos francamente perdidos. O comunicaste não desistiu. Passou a dizer da expectativa sublime que alimentava, aguardando a esposa querida, além do sepulcro. O companheiro irreverente, entretanto, fez-se ouvir na mesma inflexão de zombaria: deliciosa mentira! Onde já se viu casamento na esfera das almas? O portador da mensagem não desfaleceu. Comentou os problemas do corpo sutil que lhe servia, agora, a consciência. Enumerou as facilidades e os obstáculos que o defrontavam, mas o fraternal inquisidor observou, séptico:
Espírito não tem corpo, simples fantasia. Presenciamos fenômenos de puras impressões alucinatórias. O prestimoso estafeto das boas novas, que vinha do reino espiritual, despediu-se finalmente. Ante os colegas curiosos e inquietos, o renitente analista esclarecia enfaticamente, mais objetividade. Nada de ilusões. Sou um homem que sabe julgar. Após o incidente, afastou-se do grupo de trabalhadores do bem. Afirmava-se demasiadamente realista para aceitar, sem maior exame, as descrições dos desencarnados. Situava a concepção doutrinária num campo de absoluta transcendência. Devotados amigos, basta vezes, rogaram-lhe a volta aos estudos. Parentes interpunham recursos afetivos, a fim de que retomasse o salutar esforço da crença religiosa. Todavia, foi Rafael impermeável a todas essas ponderações. Ouvia os apelos, esboçava gesto brejeiro e arremedava, um texto evangélico. Sublinhado deu à matéria o que é da matéria, ao espírito o que de espírito. Fora disso, não compreendo a atitude de vocês. Rematava orgulhoso de si. Não se esqueçam que sou um homem que sabe julgar. Veio, porém, o minuto em que foi arrebatado da vida carnal. Desalentado, aflito, estabelecia a própria identidade. Afinal, monologava para dentro, a mudança não fora tão grande. Mentalmente sentia-se o mesmo homem. E, no íntimo, não conseguia eliminar o desejo louco de regressar aos negócios, atividades e afetos que o imantavam ao campo humano. Meditava na justiça divina e buscava tranquilizar-se. Não se lembrava de haver praticado o mal com o propósito deliberado de ferir alguém e não cometera crime algum. No fundo da alma, contudo, mantinha certa inquietude. Concluíra que prejudicara a si mesmo. Não dera observação da verdade, tanto quanto devia. Não seria razoável retorno à zona terrestre, para intensificar indagações? Quem sabe? Talvez pudesse prover-se de melhores recursos, em benefício à paz interna. A aproximação de iluminado mensageiro espiritual sustou-lhe a marcha dos pensamentos. Contemplou-o, esperançoso, e pediu, com respeito: benfeitor divino, acudi-me. Dizei-me onde está a minha propriedade terrestre. O interpelado respondeu com benevolência: propriedade sua. Que enorme equívoco! E meu corpo físico? Interrogou Rafael, choroso. Sublinhando seu veículo de carne: agora, meu amigo, é simples fantasia. Meus bens. O emissário sorriu e ajuntou: se seu tesouro não está guardado no espírito imperecível, suas vantagens do outro tempo não passavam de ilusão. Minhas apólices, meus títulos, registravam meu nome. Para impressão de alguns anos, esclareceu o preposto da realidade divina. Meus filhos eram de Deus, primeiramente, antes de serem encaminhados à paternidade provisória. Minha mulher, onde está ela, sempre me obedeceu cegamente. Dar-se-á o caso de haver me abandonado também. Sua companheira associava-se com renúncia e bondade ao seu destino, mas nunca foi uma escrava de seus caprichos. Conservo um título de filiação celeste, tanto quanto você mesmo. Meu gabinete na cidade, meu sítio no campo, meus documentos, meus interesses, sim, tudo para você, presentemente, é serviço feito, resíduo do passado, que persiste indeterminadamente enfermiça, antes de verificar o proveito das lições que viveu no mundo. Oh! Que horror! Gritou Rafael, apavorado. Como entender tudo isto? Quem estará sob o domínio de simples impressões? Os que partem da terra ou os que por lá se demoram? Os que morrem ou os que vivem? O benfeitor sorriu, de novo, e concluiu: consulte a própria consciência. Como sempre, você é um homem que sabe julgar. 28. O homem e o boi. Um anjo de longínquo sistema, interessado em conhecer os variados aspectos e graus da razão na inteligência universal, pousou num campo terrestre e, surpreso ante a paisagem, aí encontrou um homem e um boi. Admirou as flores silvestres, fixou os horizontes coloridos de sol e rejubilou-se com a passagem do vento brando, rendendo graças ao Supremo Senhor. Como não dispunha, todavia, de mais larga parcela de tempo, passou a observação direta dos seres que povoavam o solo, aferindo o progresso do entendimento no orbe que visitava. Examinou as pupilas do homem e descobriu a inquietação da maldade. Sondou os olhos do boi e encontrou calma e paz. Usando o critério que lhe era particular, conclui-se para consigo que o boi era superior ao homem.
Consolidou a impressão quando, para experimentar, pediu mentalmente aos dois trabalhassem em silêncio. O animal respondeu com perfeição, movimentando-se, humilde, mas o companheiro bípede gritou, espetacularmente, proferindo nomes feios que fariam corar uma pedra. Um tanto alarmado, o anjo recomendou paciência. O educado bisneto da selva continuou trabalhando, imperturbável e tolerante. Todavia, o irrequieto descendente de Adão estalou um chicote, ferindo as ancas do colaborador de quatro patas. Acabrunhado agora, diante da cena triste, o sublime embaixador pediu atitudes de sacrifício. O servo bovino obedeceu, sem qualquer relutância, revelando indiscutível interesse em ser útil, distraído das próprias chagas. O administrador humano, contudo, redobrou a crueldade, recorrendo ao ferrão para dilacerar-lhe, ainda mais, a carne sanguinolenta. Sensibilizadíssimo, o fiscal celeste anotou o que supôs conveniente aos fins que o traziam e afastou-se, preocupado. Não atravessara grande distância e encontrou uma vaca em laço forte, com outro homem a ordenhá-la. Sob impressão indefinível, emitiu apelos à renúncia. A mãe bovina atendeu com resignação heróica, prosseguindo firme na posição de quem sabia sacrificar-se, mas o ordenhador, antes que o emissário de cima os analisasse, de perto, porque certa mosca lhe fustigava o nariz, esbofeteou o ubere da vaca, desabafando-se. O funcionário dos altos céus, compadecido, acariciou a vítima que se movimentou alguns centímetros, agradavelmente sensibilizada. O tratador, porém, berrou desvairado, caluniando-a. "Queres escolcear-me, não é?" gritou, diabólico. Ergueu-se lesto, deu alguns passos, sacou de bengala rústica e esbordou-lhe os chifres. Emocionado, o anjo vivificou as energias da vaca, aplicando seu magnetismo divino, rogou para ela as bênçãos do Altíssimo, empregou forças de coação no agressor, conferindo-lhe salutar dor de cabeça, efetuou os registros que desejava e retirou-se. Prestes a desferir voo, firmamento afora, encontrou um gênio sublime da hierarquia terrena. Cumprimentaram-se, fraternos, e o fiscal divino comentou a beleza da paisagem. Não ocultou, porém, a surpresa de que se possuía. Relacionou os objetivos que o obrigaram a parar alguns minutos na terra e rematou para o irmão na pureza e na virtude. "Estou satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam, com invulgar serenidade, os inferiores." O anjo da ordem terrestre silenciou, espantado por ouvir tão rasgado elogio aos homens. O outro, no entanto, prosseguiu. "Tive ocasião de presenciar comovedores testemunhos. Pesa-me confessá-lo, porém, não posso concordar com a posição dos seres mais nobres da terra, que se movimentam ainda sobre quatro pés, quando certo animal feroz, que os acompanha, agressivo, já detém a leveza do bípede. Naturalmente, sabe o Altíssimo o motivo pelo qual individualidades tão distintas aqui se encontram, unidas para a evolução em comum. Tenho, contudo, o propósito de apresentar um relatório minucioso às autoridades divinas, a fim de modificarmos o quadro reinante." Assinalando-lhe os conceitos, o companheiro solicitou explicações mais claras. O anjo estrangeiro convidou-o a verificações diretas. O protetor da terra, desapontado, esclareceu, por sua vez, ser diversa a situação. O bípede é na crosta planetária o rei da inteligência, guardando consigo a láurea da compreensão, sendo o boi simples candidato ao raciocínio, absolutamente entregue ao livre-arbítrio do controlador do solo. Acentuou que, não obstante operoso e humilde, o cooperador bovino gastava a existência servindo para o bem, e acabava dando os costados no matadouro, para que os homens lhe comessem as vísceras. O forasteiro dos céus mais altos, sem dissimular o assombro, considerou. Então, o problema é muito pior. Pensou e deduziu. Jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. Despediu-se do colega, preparou o afastamento definitivo sem mais delonga e concluiu: "Apresentarei relatório diferente." Mas ainda não se sabe se o anjo foi pedir medidas ao trono eterno para que os bois levantem as patas dianteiras, de modo a copiarem o passo de um herói humano, ou foi rogar providências aos poderes celestiais a fim de que os homens desçam as mãos e andem de quatro, à maneira dos bois. 29.
o espírito que faltava. Quando Dona Arlinda chegou ao grupo espiritista, desejosa de curar-se das perturbações que assediavam, foi atendida pelo orientador Dagoberto, dedicado ao protetor espiritual dos necessitados. Quero sarar, dizia a iniciante, e servir a doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Reparando-lhe as boas disposições, o diretor da casa facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. Preciso de espíritos que me curem, reclamava obsidiada, lamuriando-se, e, tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até ao fim de meus dias. O benfeitor deu-se pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade, que a ajudassem na recuperação do equilíbrio. Em breve, Dona Arlinda estava robustecida, feliz. Perdera as fobias inquietantes. Estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Se Amaro, meu marido, obtivesse um emprego, sentir-me-ia mais disposta ao trabalho mediúnico. Mas assim. E terminava, suspirando, se os espíritos caridosos nos amparassem. Dagoberto interveio, solicitando a cooperação de benfeitores que, indiretamente, agindo sem alarde, através dos fios invisíveis da inspiração, lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Dona Arlinda, agora, era menos pontual às sessões iluminativas, fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus 2 filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los. Voltou o protetor a socorrê-la, trazendo-lhe a casa o decisivo concurso de sábios educadores desencarnados que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis institutos de ensino. Solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Graças a Deus, afirmava Traço, tenho sido muito feliz em minhas súplicas. Mas, como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Enquanto isto não se der. E rematava. Se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança. Dagoberto, prestativo, correu a cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam emparar sem prejuízo de ninguém. Em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada, aos companheiros do grupo. Estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis, em nossa mesa de orações, tempo enorme. Qual nada. Não registro a menor vibração diferente, em torno de mim. Estou mesmo sem rumo. E concluía, reticenciosa. Se os espíritos me desenvolvessem. O benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Necessitados sem números, tangidos por forcas imponderáveis, sitiaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem, através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doenças, experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas, não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava, em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Reproduzia queixas e fugas, 2 vezes por semana, ante os colegas espantados, quando Dagoberto, o prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Fim da preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, Dona Arlinda interpelou-o,
suplicando: meu protetor, ajude-me. Preciso progredir. Poderei contar com a sua ajuda para meu desenvolvimento. O interpelado respondeu, enigmático: sim. A mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho dos semelhantes. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e aduziu: os protetores me auxiliarão. Dagoberto sorriu e ajustou: eu, agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Com surpresa geral, Dagoberto informou: é o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se a outro mundo. Ele está no seu mundo mesmo. Pesado silêncio caiu sobre todos e a sessão foi encerrada, sem outras consultas. 30. Velho apólogo. Observou o Supremo Pai que o homem, filho de seu amor e herdeiro de sua sabedoria, tateava angustiado nas trevas da ignorância, errando no vale escuro da morte. Recomendou então ao tempo a condição do peregrino das sombras à claridade da terra onde o filho infeliz aprenderia a ciência da vida com a verdade, para que o túmulo não mais lhe perturbasse o caminho eterno. Nasceu o homem, na esfera carnal e, cuidadosa, a mestra verdade procurou em pequenino. Os zeladores do infante, todavia, pais a título precário, afugentaram-ne revoltados. O menino é nosso, gritaram possessos de egoísmo, é cedo, muito cedo para intromissão da realidade. E segregaram aprendiz miúdo em berço de rendas mentirosas. Ao invés de revelar-lhe a condição de usufrutuário da escola terrena, conferiram-lhe perigosas ilusões. Afirmaram-lhe que o mundo era propriedade dele, que era superior aos semelhantes, que era, em suma, o único a ser digno de respirar na atmosfera planetária. Incitaram-no a dominar sempre, fosse como fosse, a vencer de qualquer modo, ainda mesmo quando o sofrimento e a miséria lhe clamassem piedade e justiça. Quando o homem pôs o pé fora do lar, na puberdade, era um diabo mirim. Sabia espancar, depredar, humilhar, impor-se e ferir. Notou a verdade que grandes obstáculos se interpunham entre ambos, mas aproximou-se e ofereceu-lhe o tesouro que trazia. O fedelho sorriu, cínico, e objetou: nada disto. Quero viver por mim mesmo. Recolheu-se a orientadora, sem desânimo. Aprumando-se o interessado em plena juventude, voltou a presenteá-lo com o patrimônio imperecível. O rapaz exclamou, desdenhoso: estou muito moço ainda. Seguirei sem muletas. Retraiu-se a sublime condutora. Decorridos alguns anos, informou-se de que o tutelado bebera novos conhecimentos nas fontes do mundo e regressou, esperançada, ao convívio dele, oferecendo-lhe os bens eternos. Sobraçando pesados compêndios, o aprendiz fujão, dessa vez, gargalhou, simiesco, declarando: tenho a terra. Não preciso do céu. Estou bastante preocupado com questões imediatas para internar-me em problemas longínquos. A sugestão é prematura. Refugiou-se a instrutora nas vizinhanças, aguardando outro ensejo. Quando o aluno refratário à lição se consorciou para converter-se em pai provisório de outros aprendizes na escola terrestre, tornou a buscá-lo, abrindo-lhe o acesso à espiritualidade superior. O protegido recusou recebê-la. Vivo sobremaneira ocupado. Não posso cogitar de enigmas transcendentes, assegurou. A incansável benfeitora passou então a visitá-lo, periodicamente, na expectativa de modificação repentina. Assim é que o homem lhe apresentava os mais variados pretextos, em troca da oferenda divina. Hoje, não. Tenho a mulher enferma. Enquanto meus filhos estiverem desassossegados. Depois. Antes de tudo, é indispensável garantir o futuro da prole. Minha cabeça estala. Assumi outros compromissos, não sou livre, doente como estou, não arredarei pé de casa. Não posso faltar ao clube. A verdade jamais desanimou. Procurava-o, de muitos modos, cada semana. O hábil esgrimista do raciocínio, contudo, dispunha de golpes inesperados. Esquivou-se maciamente, enquanto lhe sombravam vigor e saúde. Quando se viu, porém, valetudinário e encanecido, fez-se vítima e desculpava-se, afiançando: sinto-me fatigado como nunca. É imprescindível espichar os anos. Estou velho em demasia para renovar-me. Surgiu,
no entanto, um dia, em que identificou singulares diferenças em si mesmo. Aterrado, verificou que a carne renascente estava flácida e descontrolada. O sangue engrossava-se-lhe nas veias. A epiderme semelhava-se ao pergaminho. Os ossos rangiam, quebradiços. A morte impassível acercou-se dele, tentando cerrar-lhe os olhos, mas o infeliz clamou por ajuda. Socorreu a ciência com picadas e beberagens. Aflorou sentidamente, junto ao leito acolhedor. O mísero, porém, temendo a escuridão do sepulcro, bradava para dentro do próprio coração: traço a verdade. Quero a verdade. A benfeitora, reconhecendo-o novamente cego, viu-se inibida de atender. Inclinando-se-lhe aos ouvidos, esclareceu: agora é tarde. O moribundo suplicou a intervenção do tempo, mas o tempo escusou-se, informando, inflexível: sublinhado, agora será necessário esperar. E a morte, querida e detestada, respeitada e incompreendida, aproximou-se serenamente, baixou o pano e concluiu: agora, é comigo. Tratarei de seu caso. 31. Os maiores inimigos. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E uns 2 de caminho entre Cafarnaum e Magdala, ao sol rutilante de perfumada manhã. O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. Oh, exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muitíssimo. O amigo divino esclareceu, imperturbável: para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta o aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Antes que pudesse retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velhas figueiras, erguidas à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Com palavras ásperas desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o, sob forte irritação. E quando tentava agarrá-lo, a viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Ao invés de um fariseu, foi André, o próprio irmão dele, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito, quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera. Reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu, amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime, neste conflito. Continuou o Cristo, serenamente: recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. Mais alguns passos encontraram Teofrasto, judeu grego dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. O pescador não se conteve. Gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Terminando, o Cristo indagou-lhe: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Até 70 vezes 7, replicou o apóstolo, humilde. O amigo celeste contemplou-o, calmo, e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracos, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu, desdenhoso, do alto da liteira sustentada pelos escravos fortes. Marcando-lhe o gesto sarcástico, Simão falou sem rebuços: desejaria curar aquele pecador impenitente, a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou: por que instituiríamos a violência no mundo, se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? E, ante o companheiro desapontado, concluiu: a vaidade é um verdugo sutil. Daí a minutos,
para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de Aminadab, um seguidor das ideias novas. À mesa, um certo Zé Dias,